Olá, estou mais uma vez aqui para dar continuidade a esses vídeos sobre a história do Depósito de Teatro. Hoje, a segunda parte de O Barão nas Árvores, uma aventura nas árvores da redenção. Vou falar sobre a liberação do Recanto Europeu. O Barão nas Árvores da Redenção foi a primeira peça que eu fiz num espaço não convencional. A primeira peça que eu fiz fora do teatro. Foi uma aventura realmente fazer isso. A ideia de fazer peças em espaço não convencional estava muito na moda, estava em voga naquela época. Eram experiências que se faziam, havia teatro dentro do ônibus, houve teatro no Palácio do Catete, e teatro num hospital, etc. O Teatro da Vertigem, grupo de São Paulo, grupo importante de São Paulo, do Antônio Araújo, havia feito um espetáculo numa igreja. E no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, aconteceram experiências do teatro realizado em espaços não convencionais. Então é claro que aqui em Porto Alegre as autoridades iriam aceitar prontamente que eu fizesse também um espetáculo num espaço não convencional. Só que não foi nada fácil conseguir autorização para realizar a peça no Parque da Redenção. Foi um verdadeiro embate, uma luta tremenda contra a burocracia e a burocracia da Prefeitura de Porto Alegre. O pessoal do Departamento de Arquitetura da SMAN, Secretaria do Meio Ambiente, a Associação dos Amigos do Parque da Redenção, fizeram o possível e o impossível para impedir que a realização da peça no Recanto Europeu. Mas aí a gente foi de reunião em reunião, de gabinete em gabinete, conseguimos o apoio de uma pessoa muito importante, que era o diretor do Parque da Redenção. O próprio diretor do Parque Farroupilha foi favorável à ideia. Então, ele era o nosso trunfo, né? A nossa carta na manga era a opinião dele, a postura dele, defendendo que a peça acontecesse no parque. E aí, com tudo isso, a gente chegou ao gabinete do prefeito. No gabinete do prefeito, numa reunião com vários secretários, a gente conseguiu convencer a todo mundo do óbvio, né, que era culturalmente importante que o Recanto Europeu fosse liberado para os ensaios e apresentações da peça, que era uma experiência renovadora e original que a gente estava fazendo naquele momento. Era de extrema importância incentivar a experiência e de colocar um espetáculo inédito num espaço alternativo. Falamos sobre as experiências que vinham sendo feitas no resto do país e era politicamente democrático que a arte ocupasse os parques e praças e outros espaços públicos da cidade. Era importantíssimo que se fizesse isso. Era uma época que eram prefeituras do Partido dos Trabalhadores, que já tinham uma abertura para um olhar, né, mais aberto para a cultura. Então era importantíssimo que eles se abrissem de fato e permitissem que a gente realizasse a temporada da peça no Parque da Redenção. Enfim, a gente conseguiu esclarecer ao poder público, né, que o mínimo que a administração pública poderia fazer era ceder o espaço para uma experiência que era ousada, era original, era inédito o que a gente queria fazer, que era encenar o Barão nas Árvores, em cima das árvores da Redenção. Aos poucos a gente foi recebendo apoio de importantes setores da prefeitura. O único departamento que ficou contra durante o projeto, desde os ensaios até o último dia da apresentação, foi a direção do Auditório Araújo Viana. Um verdadeiro gol contra na cultura. Uma perfeita bola nas costas, já que o Auditório Araújo Viana é um dos equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura, né? Era um elemento da cultura contra a cultura. Isso aí foi terrível, foi uma luta tremenda, mas não adiantou, né? A direção do Auditório Araújo Viana permaneceu contra o projeto até o final. A relação que se estabeleceu na época com a diretora do Auditório Araújo Viana foi a pior possível.
na nossa ideia era uma coisa gratuita, gratuitamente ela boicotou a produção, criando problemas e obstáculos para a realização da peça no parque. Não autorizou o uso da energia elétrica captada no auditório, não permitiu a entrada e uso dos banheiros, que eram banheiros públicos do auditório, nós não podíamos usar, e não permitiu que se guardasse material cênico no auditório. Foi terrível, né? Um troço terrível e desnecessário, assim, era gratuito, a gente não tinha nada demais em ter um acordo e em permitir a utilização desse equipamento que era da cultura.